Você sabe, Ivan IV, que todos conhecemos como Ivan, o Terrível, foi o primeiro governante russo a assumir oficialmente o título de czar. Isso mostrou o quanto ele queria tornar o país mais forte e mais independente. Seu tempo como czar, que começou em meados do século XV, foi marcado por algumas decisões importantes que moldaram o futuro da Rússia. Durante muito tempo, dos Oprishchina foi uma parte importante da história da Rússia. Era uma parte separada do Estado que estava sob o controle pessoal do czar. Enquanto o resto do território chamado Zemstvo era governado pelas autoridades tradicionais, os Oprishchiks, um destacamento de soldados leais ao czar, tinham o direito de agir fora da lei e eliminar supostos inimigos. O Estado foi realmente difícil durante o governo de Ivan the Terrible. Ele fez coisas como execuções em massa, tomando terras e destruindo famílias como as elites Staritsky ou Novgorod. Isso causou uma onda de medo em todo o país. Em 1570, Ivan, o Terrível, foi atrás de Novgorod, acusando seu povo de traição. Isso levou a uma campanha punitiva. O Oprishchina tornou o czar mais poderoso, mas também tornou as coisas mais difíceis para ele. A economia estava indo muito bem, mas, infelizmente, houve algum descontentamento entre a população, o que deixou o país em um estado bastante difícil. Ivan tomou outra decisão realmente importante para expandir o território da Rússia Leste. Ele assumiu o Kazan Khanate em 1552, que abriu o caminho para o Volga e uma rica rota comercial. Então, em 1556, ele assumiu o Astrachan Khanate, que tornou a Rússia mais forte no sul. No leste, essas vitórias foram realmente significativas. Eles aumentaram o território e ajudaram a iniciar o desenvolvimento da Sibéria. Por exemplo, em 1581, o destacamento de Yarmak foi além dos Urais. Mas as ambições de Ivan the Terrible também levaram à Guerra Livoniana, lançada em 1558 para obter acesso ao Mar Báltico. Esse conflito, que durou mais de 20 anos, não teve êxito. Grozny lançou as fundações para desenvolvimentos futuros, agindo dessa maneira. Ele era um forte governante autocrático. Seus métodos causaram muita agitação social e instabilidade política. Pedro I, apelidado de Grande, subiu ao trono no final do século XVII. Ele se tornou um símbolo de mudanças radicais na história da Rússia. Ele queria transformar o país em um poderoso poder europeu. Uma das decisões mais significativas que ele tomou foi a base de Saint Picturisto. É 1703, e a cidade de Petersburgo está sendo construída desde o início em terras pantanosas perto do Golfo da Finlândia. Não era apenas um novo capital, tornou-se uma janela para a Europa, marcando a emocionante entrada da Rússia em cooperação com os países ocidentais. A construção foi um empreendimento enorme, especialmente para os milhares de trabalhadores envolvidos. Mas Peter viu algo especial neste projeto. Ele sabia que o desenvolvimento da frota e a promoção do comércio era essencial, e decidiu mudar a capital de Moscou para São Petersburgo. Em 1713, Petersburgo finalmente se tornou o coração vibrante de nossa comunidade, um lugar onde a vida política e cultural floresceu. As contribuições de Peter não eram nada menos que notáveis, e sua visão para nossa cidade não foi inspiradora. Ele decidiu fazer algumas mudanças nas forças armadas, e ele olhou para o modelo europeu de inspiração. Depois que ele venceu uma guerra contra a Suécia no norte, que terminou em 1721, a Rússia usou o Mar Báltico e se tornou um grande jogador no cenário mundial. Ele também reorganizou o exército, o que significava que os camponeses tinham que servir e ser recrutados. Isso tornou os militares muito mais fortes na região. Peter substituiu o antigo sistema por faculdades, que dividiram o país em províncias. Ele também tomou algumas decisões econômicas que o ajudaram a controlar mais o país, como o imposto sobre pesquisas que ele introduziu em 1724, o que lhe deu uma renda constante. Para o tesouro, Peter pressionou muita pressão sobre as pessoas, mas também queria ajudá-las a aprender e crescer. Ele iniciou a Academia de Ciências em 1725 e abriu as primeiras escolas não religiosas. Alguns dos nobres mais velhos e líderes religiosos não gostaram disso, mas teve um efeito realmente positivo que durou muito tempo. Isso mudou a Rússia em um bom caminho e fortalece o país. Caterine II, que começou a governar em meados da década de 1700, continuou as mudanças na Rússia que Pedro, o Grande, havia começado. Ela também apoiou o crescimento da cultura no país. Uma das coisas mais importantes que ela fez foi para Caterine era um verdadeiro campeão educação, especialmente para meninas. Ela fundou o Instituto Solny para Noble Girls em 1764, que foi a primeira escola para meninas na Rússia.
Seu objetivo era educar uma nova geração de mulheres nobres que apoiariam suas importantes reformas. Ela também começou uma escola nas províncias. E sua política externa era igualmente ambiciosa. Em 1783, ela assumiu a Crimeia depois de derrotar o Império Otomano. Isso deu ao acesso da Rússia ao Mar Negro e fortaleceu suas fronteiras do sul. Então, em 1772, 1793 e 1795, a Rússia esteve envolvida nas partições da Commonwealth polonês-lituana. Isso foi um grande negócio. Catherine era uma senhora muito legal que queria ajudar seu povo. Ela fez muito pela Ucrânia e Bielorrússia, e até construiu algumas fábricas e incentivou as pessoas a cultivar grãos. Infelizmente, porém, seu reinado também significava que os servos eram muito maltratados, e em 1773, Yemelyan Pugachev liderou uma grande rebelião. O governo respondeu com muita severidade, e a Rússia se tornou um dos países mais fortes da Europa. Alexandre II tornou-se o imperador em meados do século XIX. Ele caiu na história como rei, e sempre nos lembraremos dele com carinho. O liberador era um verdadeiro amor. Ele assinou um manifesto em 1861 que libertou milhões de camponeses da servidão e lhes concedeu liberdade pessoal. A reforma previa a alocação de terra aos camponeses, mas com a condição de redenção, que também causou descontentamento. No entanto, esta etapa foi um ponto de virada em sua transição para a economia capitalista e a mudança de estrutura social do país eram grandes tópicos. Alexander também criou tribunais e júris independentes, o que foi um passo importante em direção a um Estado governado pelo Estado de Direito. A criação de Zemstvos no mesmo ano deu às comunidades locais a oportunidade de participar do governo, o que foi um desenvolvimento realmente emocionante. Em 1874, o recrutamento foi substituído por recrutamento universal. Essas mudanças foram realmente importantes para modernizar a Rússia, mas também levaram a um sentimento muito mais revolucionário no país. Robert Alexander II. Ele sobreviveu a várias tentativas de assassinato até que, em 1881, Narodnaya Volia e seus membros estabeleceram a base para o desenvolvimento adicional. Então, Nicolas I, o último imperador russo, chegou ao trono. No final do século XIX, ele enfrentou desafios que levaram ao fim da monarquia. Sua decisão de ingressar na Primeira Guerra Mundial em 1914 foi fatídica, mas desastrosa. A guerra por recursos causou perdas maciças e maior descontentamento na sociedade. Nicolas permaneceu esperançoso na nova autocracia da URSS, mesmo após a Revolução de 1905. Em março de 1917, Nicolas teve um momento muito difícil. Havia muita pressão do povo, e os militares estavam perdendo muitas batalhas. Então, Nicolas decidiu desistir de seu trono. Isso marcou o fim do governo dos Romanovs durante o verão. Sua abdicação foi uma grande mudança que levou a uma revolução e a uma guerra civil. Mudou muito a Rússia. Nicolas II queria manter as tradições, mas ele e sua família tomaram decisões que fizeram com que a monarquia entrasse em colapso. Na história da Rússia, houve muitos eventos complicados, incluindo conspirações, golpes e confrontos. Esses eventos decidiram quem ganha há muito tempo. Mas esses conflitos aconteceram por falta de clareza. A história da autocracia russa está cheia de exemplos das lutas por poder que levaram a derramamento de sangue, caos e muito mais. É tudo por causa das ambições dos membros da família real e da aristocracia, bem como da intervenção de forças externas que buscam usar a instabilidade interna em seu proveito. Tudo começou após a morte de Tsar Fyodor Ivanovich em 1598, quando a dinastia Rurik desabou. Não havia herdeiro direto, o que causou um vácuo de poder que Boris Godunov, que ele foi escolhido pela Soborzhensky para liderar o país, que começou no mesmo ano. Durante seu reinado, ocorreu um novo estado e a morte de Tsarevich Dmitry, o filho mais novo de Ivan, o Terrível, que morreu em circunstâncias misteriosas, ocorreu. Os eventos que ocorreram em Uglitch em 1591 foram realmente infelizes. Essas acusações fizeram com que a autoridade de Godunov enfraquecesse, mesmo após sua morte em 1605. O país estava no caos. Naquela época, apareceu um homem que se chamava de Falsa Dmitri I. Ele estava fingindo ser o Tsarevich Dmitri, que todo mundo pensava ter escapado. Ele entrou em Moscou com o polonês e os boiars russos, e em 1605, foi coroado czar. Seu reinado era curto, durando menos que N por ano. Em 1606, ele foi derrubado e morto. Como resultado do Zagovora liderado por Skshetuski, o trono foi tomado, mas seu poder era fraco.
Logo, Dmitri II foi visitado por outro pretendente, que reuniu muitos apoiadores ao seu redor em Tu. Ao mesmo tempo, as tropas polonesas aproveitaram a instabilidade e invadiram a Rússia, apoiando seus candidatos ao trono. Em 1610, Shuisky foi deposto pelos boiars, que transferiram a energia para a chamada semi-boiarchina. Este conselho reconheceu o filho do rei polonês, Vladislav, como czar. No entanto, essa decisão causou resistência entre as pessoas. Em 1611, a Milícia do Povo iniciou as forças armadas sob os líderes Kuzma Minin e Dmitry Pochar, que expulsaram os postes de Moscou em 1377. O Zemsky Sobor elegeu Michael Romanov, e uma nova dinastia nasceu. O tempo dos problemas é um exemplo perfeito de como uma luta para o trono, mais complicada por um impostor e interferência estrangeira, pode levar ao colapso quase completo do Estado. O próximo período significativo de intriga dinástica no século XV viu a Rússia experimentar uma série de golpes de palácio após a morte de Pedro I em 1725. Ele mudou as coisas e não seguiu a ordem usual das coisas. Sua esposa, Caterine, a primeira, juntou-se à família real e se tornou o novo governante com a ajuda dos guardas e dos amigos mais próximos de Peter. Mas, infelizmente, ela só governou por 2 anos antes de morrer em 1727. O trono foi para Pedro II, filho do tsarevich Alexei, que foi executado. Mas Pedro II morreu em 1730 antes de chegar à maior parte da maioria. Assim, o conselho de mais alto escalão decidiu convidar Anna Ioannovna, a viúva, a assumir o comando. Foi uma época em que os estrangeiros tiveram uma grande influência no país. Ernest e Agambiron eram particularmente importantes nesse período. Eles causaram algum descontentamento entre a nobreza russa após a morte de Ana. Após a morte de Ana, seu jovem sobrinho Ivan VI foi levado por sua mãe, Ana Leopoldovna. No entanto, em 1741, o guarda ficou insatisfeito com o governo dos alemães. Podliska Petrov, um golpe sem sangue preso a Ivan VI na fortaleza. Elizabeth governou até 1762, após o que seu sobrinho, Pedro III, filho do Duque de Holstein, herdou o trono. A regra causou um descontentamento acentuado por causa de suas tendências pró-alemãs e algumas decisões impopulares em 1762, sua esposa, Caterine, derrubou-o com o apoio dos oficiais dos guardas. Tragicamente, ele foi morto em circunstâncias pouco claras. Caterine II tornou-se imperatriz, começando seu longo reinado. Neste século, demonstrou como a luta pelo trono dependia do apoio da guarda e da aristocracia e da falta de após a morte de Caterine II em 1796, seu filho Paulo tornou o novo imperador. Foi um momento de grandes mudanças, e houve muitas situações difíceis. Paulo queria tornar o governo mais forte e torná-lo para que houvesse menos incerteza sobre quem seria o próximo imperador. Em 1797, ele fez uma nova lei que dizia que o filho do imperador seria o próximo imperador. A nobreza ficou chateada com os métodos e restrições autoritárias em seus privilégios. Na noite de 12 de março de 1801, um grupo de conspiradores, incluindo oficiais de alto escalão e membros da aristocracia, invadiu o castelo de Mikhailovsk. Paulo foi sucedido por seu filho, Alexander I, que, embora não esteja diretamente envolvido no assassinato, estava ciente dos planos dos conspiradores. O golpe é um ótimo exemplo de como a dinâmica familiar complicada pode levar à remoção de um governante. Mesmo com uma lei formal no trono, a crise do trono no início do século XX marcou o fim das famílias Romanov e Nicolas II. Quando ele assumiu o trono pela primeira vez em 1894, ele se deparou com problemas internos crescentes e ameaças externas. Seu reinado foi acompanhado por Nicolas II, foi forçado a abdicar em fevereiro de 1917 devido à pressão de derrotas militares e protestos em massa. Na época, havia muita agitação revolucionária, e Mikhail percebeu que seria impossível manter o poder nessas condições. Então, no dia seguinte, 13 de março, Mikhail se recusou a aceitar a coroa. Este evento marcou o fim da luta romano-tercenário pelo trono. A decisão de Mikhail de renunciar e sua recusa em assumir o papel de poder mostrou como as tradições da família real estavam sendo afetadas pelos sentimentos do povo e das novas situações políticas. Na história russa, houve muitas vezes em que a luta pelo trono estava fluido pelas ações de outros países em tempos de dificuldade. A Polônia e a Suécia estavam ansiosos para colocar seus aliados no trono russo. Isso levou à ocupação de Moscou e à perda temporária de independência no século XV. Os tribunais estrangeiros exerceram sua influência através de casamentos dinásticos, como podemos ver no caso de Pedro II.
Sua proximidade com a Prússia foi uma das razões pelas quais ele foi derrubado. Mesmo no início do século XX, quando a monarquia foi um momento difícil para a Rússia. Suas potências estrangeiras estavam assistindo, esperando o momento certo para intervir. Eles estavam assistindo os conflitos internos na Rússia, na esperança de tirar proveito da instabilidade. Esses eventos não apenas mudaram os governantes, mas também moldaram a cultura política do país. Houve golpes frequentes no século X, e o tempo dos problemas mostrou a vulnerabilidade do Estado a impostores e inimigos externos. Então, Paulo morreu. Falei sobre como o conflito dos Romanov com a elite levou à queda em 197, que era um símbolo do fim de uma época em que as intrigas dinásticas poderiam determinar o futuro da Rússia. Cada uma dessas batalhas teve um impacto duradouro, mostrando como a luta pelo poder na história da Rússia influenciou seu destino e se tornou um fator importante que, durante séculos, eles tiveram uma grande influência no desenvolvimento da sociedade, cultura e sistema político do país. Eles moldaram não apenas o cenário político, mas também a vida espiritual do povo. Essas mudanças refletem os complexos processos de interação entre poder, fé e tradições. Você já se perguntou quais mudanças religiosas moldaram nossa história e impactaram nosso mundo de maneiras que não esperávamos? Essas mudanças, provocadas pelos esforços dos reformadores, influenciaram vários aspectos de nossas vidas, desde nossos hábitos diários até a maneira como os governos funcionam. Tomemos, por exemplo, o movimento de reforma dentro da Igreja Ortodoxa Russa durante o reinado de a Imperatriz Ana Ioannovna foi a governante de 1730 a 1740. Durante seu tempo, a Igreja já estava trabalhando em estreita colaboração com o Estado graças às reformas úteis de Pedro, o Grande. Mas sob Ana Ioannovna, havia um novo estágio de política religiosa que tentou fortalecer o controle sobre o clero e suas atividades. Em 1735, foi emitido um decreto. Este foi um grande passo na transformação da Igreja na forma dela. Foi um ato comprometido em reconhecer protestos com sentimentos ou crimes antiestatais contra a coroa como uma maneira de ficar de olho na política. Isso teve um grande efeito na confiança das pessoas no clero. A confissão já foi vista como um ato sagrado e privado. Mas agora, muitas pessoas o consideraram um possível perigo que poderia enfraquecer o poder espiritual da Igreja e tornar as pessoas menos leais a ele. É realmente triste, mas em algumas comunidades rurais onde a Igreja sempre foi uma grande parte da vida das pessoas, as mulheres começaram a se sentir cada vez mais desconectadas. Isso levou algumas pessoas a serem inseguras e até contra a Igreja e, com o tempo, tornou a Igreja menos influente na vida cotidiana. Além disso, durante o governo da rainha Ana Ioannovna, havia um plano para aproximar mais pessoas de diferentes grupos étnicos na Rússia do cristianismo. Em 1738, o Império decidiu entrar em contato com pessoas fora de suas fronteiras. Eles criaram um grupo especial para ajudar as pessoas que não eram ortodoxas a se tornarem ortodoxas. Este grupo trabalhou na região de Volga e na Sibéria. Eles ofereceram terras, incentivos fiscais e outros benefícios para as pessoas que queriam se tornar ortodoxas. Mas se alguém não quisesse se tornar ortodoxo, teve que pagar uma multa ou até mesmo tirar suas propriedades. Este trabalho não foi fácil e teve um impacto na história da ortodoxia e no crescimento do poder do Estado nessas regiões fez com que muitas pessoas se sentissem infelizes. Por exemplo, nas comunidades de Tártaro e Bashir, as pessoas foram forçadas a se converter ao cristianismo, o que levou a uma série de revoltas em 1739 e 1740. Esses levantes foram interrompidos pelo governo. Esses eventos fizeram as pessoas se sentirem muito infelizes e levaram a problemas entre diferentes grupos de pessoas. Apesar da pressão, eles corajosamente continuaram a praticar sua fé em segredo. Essa política religiosa aumentou as tensões no Império Multinacional e influenciou a formação de sua estrutura interna no século seguinte. Outro momento importante que deixou uma marca na história foi o fortalecimento do papel da Igreja na esfera educacional durante o reinado do imperador Paulo II. Ele viu o ortodoxia como pilar da monarquia, e ele a apoiou. Em 1797, ele tomou uma decisão importante que teria um impacto positivo em muitas crianças. Ele decidiu que a música deveria ser usada para abrir novas escolas em igrejas. Essas escolas ensinariam às crianças habilidades importantes. Foi uma ótima ideia, porque ajudou mais crianças a aprender a ler e escrever. No futuro, isso também ajudaria a espalhar novas ideias sobre educação. Mas havia um problema. Essa decisão também tornou a Igreja mais poderosa.
A geração mais jovem dessas escolas realmente se concentrou na educação religiosa, o que foi ótimo para elas. Mas nas áreas rurais, o ensino científico não alcançou bastante. Nas cidades, a educação da igreja meio que se perdeu no chufle em comparação com as escolas seculares criadas com Catherine. Isso criou uma divisão cultural entre a cidade e o campo. E essa foi uma das razões para a lacuna social. É interessante notar que, no século XIX, houve algumas contradições que se tornaram realmente aparentes. Então, mais tarde, de 1881 a 1894, houve essa grande influência de Alexander II, que era conhecida por seu apoio ao nacionalismo e ortodoxia. Ele viu a igreja como uma ferramenta e, em 1884, apoiou a iniciativa de Constantin Pobedonoscel, o promotor-chefe do Santo Sínodo. Em um esforço amoroso para aprofundar a presença de ortodoxia em nossa comunidade, abraçamos as práticas de outras religiões. As comunidades católicas e protestantes enfrentaram uma pausa na construção de novas igrejas, e suas escolas foram fechadas ou fizeram a transição para os cuidados de nossos irmãos e irmãs ortodoxos. Essa política deixou uma marca duradoura em nossa história, fortalecendo o papel da ortodoxia como nossa amada religião do Estado. Mas, ao mesmo tempo, tornou-se mais intenso. Música. Na Polônia e Lituânia, a população local sentiu que essas medidas faziam parte da russificação, o que levou a protestos e resistência subterrânea. No final, essa política contribuiu para o crescimento de movimentos nacionalistas, que foram uma das razões para o enfraquecimento do império no início do século XX. Além disso, Alexander III iniciou uma campanha ativa para construir igrejas ortodoxas, especialmente em regiões onde os não-russos viviam. O plano era construir centenas de novas igrejas na Sibéria, no Cáucaso e na Ásia Central costumavam estar à custa dos fundos estatais. Isso foi acompanhado pelo reassentamento de sacerdotes ortodoxos nessas regiões, que deveriam fortalecer a influência do governo central. No entanto, o efeito foi duplo. Em algumas áreas, como o Cazaquistão, a população local do Oriente era vista como um símbolo de potência estrangeira. Ao mesmo tempo, na Sibéria, onde muitos crentes velhos viviam, novas igrejas frequentemente permaneciam vazias porque os moradores locais preferiam suas próprias casas de culto. Assim, a política religiosa de Alexander I, destinada à unificação, teve o efeito oposto. A diversidade cultural e espiritual do império cresceu, e isso desempenhou um papel em sua eventual instabilidade. Essa foi outra marca significativa de reformas religiosas na história da Rússia. Foi influenciado por eventos relacionados às atividades da Igreja durante o reinado de Nicolas II, o último imperador russo que governou de 1894 a 1917. No início do século XX, a Igreja enfrentou novos desafios associados ao crescimento da secularização e sentimentos revolucionários. Em 1905, após a Primeira Revolução Russa, foi emitido um decreto sobre tolerância religiosa, que foi aprovada. Liberdade de consciência e a transição de uma religião para outra. Essa decisão, embora destinada a acalmar a sociedade, tiveram consequências de longo alcance. Muitos crentes, especialmente nas províncias ocidentais, começaram a deixar a ortodoxia, mudando para o catolicismo ou o protestantismo, o que enfraqueceu a posição da Igreja do Estado. Ao mesmo tempo, na Igreja Ortodoxa, havia tendências liberais. Alguns clero defendiam reformas, incluindo a restauração da maior independência da Igreja do Estado. Essas ideias se refletiram no trabalho do Conselho Local da Rússia, se reuniram em 1917 e fizeram muitas coisas realmente ótimas. Eles trouxeram de volta o patriarcado e elegeram o patriarca Tikhon, o que foi um grande negócio. Mas então, a Revolução de Outubro aconteceu, e isso colocou uma chave nas coisas. A Igreja não foi tão influente com os bolcheviques, e as mudanças que Nicolas II fez na religião também afetou a caridade, que era algo em que a Igreja sempre esteve envolvida. Em 1911, eles passaram uma lei que deixou o clero GY se envolve mais em projetos sociais, como construir orfanatos e hospitais. Isso fez a Igreja parecer um protetor das pessoas, o que foi realmente maravilhoso. A Igreja estava em um lugar difícil. Algumas pessoas, como os revolucionários, viram isso como uma maneira de distrair as pessoas de questões políticas. Em 1917, era visto como um símbolo da antiga ordem por alguns e um símbolo de esperança de renovação por outros. A queda da monarquia e o que aconteceu depois mostraram a importância das reformas religiosas na história do país. Eles tiveram um grande papel na transição da Rússia para um novo estágio da história. Essas reformas tiveram um grande impacto, tanto no fortalecimento quanto no enfraquecimento do poder e na mudança de estruturas sociais.
A paisagem cultural que eles criaram era como um espelho da época, mostrando-nos as esperanças dos governantes, a resiliência do povo e os intrincados processos que aconteceram no Estado multinacional. Dos esforços de Anna Ioannovna para fortalecer o controle sobre o clero às tentativas de modernização de Nicholas, cada mudança causou um impacto duradouro na história da Rússia e continuamos a aprender e entendê-la. As vitórias militares e a expansão das fronteiras durante a regra de Caterine II marcaram uma era significativa em nossa história. Durante esse período, a Rússia ficou maior e mais poderosa no cenário mundial. Isso aconteceu depois que Caterine II assumiu o trono em 1762. Ela herdou um país com muito potencial, mas também com alguns problemas. Durante seu tempo como imperatriz, ela liderou uma série de campanhas militares que mudaram as fronteiras do Império Russo e fizeram da Rússia uma das principais potências do mundo. O foco principal de sua política externa era enfrentar o Império Otomano. A Guerra Turca começou em 1768 e durou até 1774. Começou porque a Rússia estava se envolvendo nos negócios da Commonwealth polonês-lituana, o que fez os turcos se sentirem um pouco chateados. As forças antirrussas na Polônia estavam recebendo muito apoio, e a guerra se desenrolou devido a alguns erros nas operações militares. O exército russo, liderado pelos incríveis comandantes como Peter Rumiantsev, teve muito sucesso em terras em Moldávia, Valachia e a Crimeia, bem como no mar do Mar Egeu e no Black. Uma das batalhas mais importantes foi a Batalha de Larga em 1770, onde Rumiantsev e sua equipe conquistaram uma grande vitória. Alguns dias depois, em 21 de julho, 000 soldados derrotaram bravamente as forças superiores dos turcos e tártaros, com 8.000 homens. Ele conquistou uma vitória ainda mais significativa na Batalha de Kau alguns dias depois. Aqui, o exército russo, com cerca de 17.000 soldados, é realmente inspirador saber que apenas alguns homens derrotaram o 1000º exército do inimigo, com apenas cerca de 1.000 soldados e meio entre os turcos perdendo suas vidas. Essas batalhas realmente demonstraram a incrível superioridade das táticas e organizações militares russas, bem como a incrível capacidade dos comandantes de usar o terreno e a manobrabilidade das tropas. As operações navais nesta guerra também trouxeram uma grande vitória. Em 1770, a frota russa, liderada pelo almirante Grigori Spiridov e pelo conde Alexei Orlov, venceu a Batalha de Chesma. Isso aconteceu de 25 a 27 de junho no mar do Mar Egeu, perto da ilha de Chios. Os navios russos destruíram quase toda a frota turca, apesar de estar em menor número. Apenas 11 pessoas foram mortas contra mais de 11.000. A vitória do Chesma foi um grande negócio para a frota russa. Mostrou que eles poderiam lutar bem fora de suas águas domésticas. Depois que a guerra terminou, a Rússia conseguiu algumas coisas muito boas, como as terras entre o Dnieper e o Bug, as fortalezas de Kerch e Nikolais e o direito de passar. Seus navios comerciais navegaram pelo Mar Negro e o Estreito de Bósforo e Dardaneles. Além disso, o Khanate da Crimeia foi reconhecido como independente do Império Otomano, que abriu caminho para sua anexação para a Rússia 9 anos depois, em 1783. Caterine II realizou uma das etapas mais significativas em seu domínio expansionista sobre o Khanate crimeano, graças à sua posição no Mar Negro. Depois de Kishuk, do mundo Kainardi, o Khanate estava em um lugar difícil. Estava lutando com alguns desacordos internos e não tinha o apoio do Império Otomano. Isso o tornou um alvo fácil para a Rússia. A imperatriz pediu ao príncipe Grigori Potemkin, seu administrador favorito e talentoso, que liderava uma operação para assumir a Crimeia. Potemkin usou diplomacia e força militar para lidar com habilidade a situação. Existem algumas maneiras de ajudar Alá. Sente Crimean Khan, Shah Engrei, para desistir de seu trono. Se fizermos isso tornará as fronteiras do sul mais fortes e darão ao controle da Rússia sobre importantes regiões marítimas. Isso ajudará a desenvolver o comércio do Mar Negro e a construir novos portos, como Sevastopol II. A Guerra Turca, que começou em 1787 e terminou em 1792, foi apenas mais um exemplo da luta em andamento para recuperar territórios perdidos. A guerra foi declarada contra a Rússia, mas, infelizmente, as forças turcas não estavam preparadas para outro conflito. Felizmente, as tropas russas, lideradas pelo bravo Alexander Suvorov, e comandantes navais como Fyodor Ushakov, venceram várias batalhas, encerrando a guerra. Uma das vitórias mais significativas foi a captura da fortaleza de Ochakov em dezembro de 1788. Apesar das duras condições de inverno e da superioridade numérica do inimigo, Suvorov liderou um ataque corajoso que terminou com a derrota completa da guarnição turca.
Os turcos sofreram uma perda devastadora de mais de 10.000 vidas. É realmente triste, mas os russos perderam cerca de 2.000 pessoas. 000 no mar. O Chaco era um verdadeiro herói na Batalha de Cape Caliacria, em 21 de julho de 1791. Sua frota fez um trabalho incrível destruindo o esquadrão turco, o que o tornava a Rússia o chefe no Mar Negro. A guerra terminou com a Paz de Yalta, que foi assinada em 29 de dezembro de 1792. Todos esses sucessos fizeram de Rússia um grande negócio no Mar Negro, e isso estava acontecendo ao mesmo tempo que as guerras contra o Império Otomano. Yeti também participou das divisões da Commonwealth polonês-lituana. Isso se tornou outra direção importante de sua política de expansão de fronteira. A primeira partição ocorreu em 1772, quando a Rússia, a Prússia e a Áustria, sendo os bons vizinhos que eram, viraram a vantagem da crise interna na Polônia em concordar em dividir seus territórios. A Rússia recebeu as fronteiras orientais da Commonwealth polonês-lituana, incluindo parte da Bielorrússia moderna, bem como das cidades de Polotsk, Vitebsk e Mogilev. Isso aumentou o território do Império em cerca de 92.000 km². 000 kim, e então, cerca de 1.300.000 mais unidos. A segunda partição aconteceu em 1793, após a revolta polonesa liderada por Tadeusz Kościuszko. A Rússia assumiu as terras centrais, incluindo Minsk e a margem direita da Ucrânia. Essas terras duraram cerca de 250.000 quilômetros e tinham uma população de 3 milhões. A terceira partição, que chegou em 1795, finalmente acabou com a Commonwealth polonês-lituana como um estado independente. A Rússia recebeu os territórios ocidentais restantes, incluindo Vilna e Grodno, que adicionaram outros 120.000 quilômetros e 1.200.000. O Império Russo cresceu muito depois dessas partições. Tinha mais terras no Ocidente e se tornou mais poderoso na Europa Oriental. Também impediu que os outros países fiquem mais fortes. Caterine II assumiu algumas terras e também construiu novos edifícios na Crimeia. Nos territórios do Sul, Potemkin estava super ocupado construindo novas cidades como Kherson e Nikolaev. Essas cidades se tornaram importantes centros de construção naval e comércio no Ocidente. As terras que foram adicionadas ao Império foram colocadas nas províncias e receberam autoridades russas para ajudar a gerenciá-las. Isso facilitou o controle das novas regiões. Seu desenvolvimento econômico e os triunfos militares de Caterine também tornaram a Rússia mais popular em todo o mundo. A Rússia se tornou um dos principais países da política europeia. A aliança com a Áustria e o confronto com a França, especialmente após a Revolução Francesa, fizeram com que a Rússia parecesse um país forte que poderia influenciar o equilíbrio de poder na Europa. Os benefícios econômicos de expandir as fronteiras eram realmente importantes. Eles deixaram a Rússia se conectar com o Mar Negro, o que significava mais rotas comerciais. Isso significava que a Rússia poderia vender grãos, madeira e outros bens para o Mediterrâneo. A Ucrânia e a Crimeia já eram realmente ricas, e isso fortaleceu a economia. Os militares também ajudaram o país a crescer e tornou a imperatriz mais poderosa. Caterine II foi uma figura tão importante durante um período de revolta social. Ela usou seus triunfos para promover a grandeza da Rússia. Você pode ver isso na literatura, arte e arquitetura da época. Durante seu reinado, os triunfos militares e a expansão das fronteiras chegaram ao seu apogeu. Sua política combinou abordagens militares, diplomáticas e artísticas. O controle administrativo da Rússia de seu território foi apenas o começo. Também lançou as bases para seu desenvolvimento futuro. Conquistas no sul e oeste, apoiadas por Victor. Ria sobre oponentes poderosos, mudou o mapa geopolítico da Europa e da Ásia. Isso fez da Rússia um dos impérios mais extensos e influentes de seu tempo. Esses sucessos foram um estágio importante da história do país, definindo seu caminho por muitas décadas. É tão emocionante ver a arquitetura e as artes plásticas na Rússia finalmente obter o crédito que eles merecem por desempenhar um papel tão grande no despertar cultural do país durante esse período. Foi um momento de incrível mudança na prática artística, com novos estilos novos emergindo. Uma das grandes tendências foi o classicismo, que chegou à Rússia da Europa. A imperatriz era tão apaixonada por fazer a Rússia parecer um poder esclarecido que fez do classicismo uma parte central da identidade cultural do país. A simetria, a clareza das formas e a inspiração de exemplos antigos se tornaram o estilo dominante em arquitetura e belas artes. Esses estilos refletiam os ideais de ordem, harmonia e grandeza que Caterine II procurou incorporar em sua arquitetura russa.
Os edifícios desse tempo foram distinguidos por sua escala e sofisticação. Caterine II convidou ativamente arquitetos e construtores para a Rússia, e eles transformaram a aparência das cidades russas, especialmente São Petersburgo, era um símbolo da nova Rússia esclarecida para ela. Um dos primeiros mestres destacados que chegaram à sua ligação foi a italiana Antonio Rinaldi. Seu trabalho foi um passo importante no desenvolvimento do classicismo russo. Rinaldi chegou à Rússia tendo completado seus projetos mais significativos em 1762. Ele começou a trabalhar no Palácio de Mármore em São Petersburgo. Estou tão animado para lhe dizer que está terminado. Foi um grande projeto, e estou emocionado em dizer que está pronto. Petersburgo. Em 1785, esse belo palácio chamou a atenção das pessoas para o uso de mármore multicolorido importado de diferentes partes da Rússia e da Europa. O mármore realmente destacou a riqueza e a diversidade do império. As fachadas do edifício eram decoradas com pilastras e estátuas, e o interior era impressionante com seu luxo e elegância. Este palácio de mármore foi um dos primeiros exemplos de classicismo maduro na Rússia. Quarenghi, um italiano que veio para a Rússia em 1780, tornou-se um arquiteto muito popular. Ele era sogro de Caterine II, e ele era um cara tão talentoso. Ele tinha um talento especial para misturar os meandros dos projetos clássicos com a praticidade da vida cotidiana. Uma de suas obras-primas mais amadas foi o belo Palácio de Tauride em setor construído entre 1783 e 1789 para Grigori Potemkin, um favorito da imperatriz. Este belo palácio foi distinguido por sua aparência simples e elegante, com paredes lisas que criaram uma atmosfera acolhedora. Tanto as colunatas quanto os interiores eram luxuosos, com um enorme salão de pilares que criou o efeito de um espaço majestoso. Tauride, o palácio não se tornou essa bela residência também é um local para recepções elegantes, que realmente destacam sua importância como um símbolo de poder e iluminação. Outro projeto significativo da Quarenghi é o edifício da Academia de Ciências, construído em 1783. Suas linhas rigorosas e parecidas com fachada e design simétrico se tornaram um modelo para muitos edifícios públicos da época, refletindo as ideias do iluminismo. Arquitetura. Os arquitetos russos também causaram um grande impacto no classicismo. Vassili Bachenov foi um dos zoólogos mais talentosos da época. Mesmo que ele nem sempre tenha o apoio total de Caterine II, ele ainda deu uma enorme contribuição à história. Seu projeto para o Grand Kremlin Palace em Moscou, projetado em 1768, foi um grande projeto que imaginaria se o Kremlin tivesse sido transformado em um centro de nova estética arquitetônica. Infelizmente, o projeto nunca passou a ser por causa de algumas dificuldades financeiras e prioridades em mudança. Mas, felizmente, os desenhos de Bachenov mostraram uma profunda compreensão dos princípios clássicos e um desejo de adaptá-los à tradição russa. E, felizmente, sua casa de Pachol em Moscou foi concluída em 1788 e teve mais sucesso. Este belo edifício com seu elegante pórtico e asas simétricas é realmente uma joia do classicismo russo, e não é surpresa que seja considerado a pérola da arquitetura de Moscou. E não vamos esquecer as incríveis contribuições de Vei Vlasov, que trabalhou incansavelmente para criar conjuntos impressionantes em larga escala. Mas o verdadeiro showstopper, aquele que leva a coroa por ser sua principal obra-prima, não é outro senão a magnífica Catedral da Trindade do Alexander Nevsky Lavra em Saint-Tebilt. De 1776 a 1790, a majestosa cúpula da catedral e a fachada estrita e adornada de coluna incorporou os ideais do classicismo. Este belo marco tornou-se um importante centro religioso e cultural da cidade. Outro projeto da antiga mansão tailandesa localizada perto de Setor em 1772, a adorável cidade de Petersburgo construiu uma mansão que mostra desenhos clássicos. Tem um layout arrumado e arrumado, com belas decorações que fazem você se sentir como se estivesse em um sonho. Naquela época, os ricos e poderosos eram sobre tornar as coisas elegantes e harmoniosas, graças a algumas ideias legais do iluminismo. E não vamos esquecer a arte. A pintura, especialmente os retratos, era como uma janela para as almas das pessoas. Um dos melhores artistas da época foi Dmitry Levitsky, cujas pinturas realmente falavam volumes. Quais obras eram conhecidas por sua profunda percepção psicológica e execução hábil? Seu retrato de Caterine II como legislador, pintado em 1783, representou a imperatriz em trajes antigos, cercados por símbolos de poder e poder. Esta imagem enfatizou seu papel como governante iluminado que se esforçava para o bem da nação.
Levitsky também se tornou famosa por seus retratos de alunos do Instituto Solny, criado em 1772. Essas pinturas retratavam meninas jovens em Vladimir Borovikovsky era um artista incrível que combinava realismo com idealização em sua arte. Ele foi inspirado pelos ideais de beleza e iluminação que foram cultivados na corte. Outro mestre destacado, Borovikovsky continuou as tradições de Levitsky, acrescentando lirismo às suas obras. Seu retrato de Maria Lopukina, pintado em 1797 após a morte de Catarina II, tornou-se o auge do retrato russo do século XVII. Mas seus primeiros trabalhos, criados durante o reinado da imperatriz Caterine II, como o belo retrato de Caterine II no Jardim Tsarskoye Selo, criado em 1794, captura lindamente a essência única de seu assunto. A arte de Borovikovsky lindamente misturou elegância e sofisticação, tornando suas pinturas uma favorita entre a aristocracia. A arte da escultura também floresceu sob a influência do classicismo. O renomado escultor francês Etienne Maurice Falcone foi convidado por Caterine II para criar um dos monumentos mais icônicos da época, o majestoso cavaleiro de bronze, orgulhosamente exibido em St. Picture, Petersburgo em meados do século XIX. Em 1782, este monumento dedicado a Pedro que me tornei um símbolo da grandeza da Rússia e as ideias do absolutismo iluminado. Falcone descreveu Peter sobre as elevações da música. O escopo do plano foi realmente destacado aqui. Rus, um escultor, também causou um grande impacto na arte durante esse período. Seus bustos, como o comandante Alexander Suvorov de 1791, eram conhecidos por seu realismo e expressividade, misturando o velho e o novo. A Academia de Belas Artes, criada em 1757, foi super importante na formação dos talentos dos mestres de arquitetura. A arte da pintura e da escultura realmente decolou durante o governo de Caterine II. Tornou-se um centro para a educação artística, e muitos artistas russos começaram aqui. Um deles era Anton Lozenko. Ele pintou uma série de telas históricas, incluindo Vladimir e Ragneda em 1770, que lançou a Fundação para a Pintura Histórica Nacional. A academia enviou seus alunos mais talentosos para o exterior para continuar seus estudos. A arte antiga e as técnicas europeias tiveram um papel importante na enriquecedor da arte russa. Durante esse período, a arquitetura e as belas artes da Rússia refletiam o desejo do país de tomar seu direito de direito entre as potências europeias. Os edifícios, pinturas e esculturas criadas neste momento não apenas decoravam cidades e mansões, mas também promoveram as ideias do iluminismo. A grandeza do Estado, o uso de formas clássicas e a atração de mestres estrangeiros eram realmente importantes. Graças a esse período de desenvolvimento, a arte russa floresceu por séculos depois. Esse período foi uma grande parte da ascensão cultural da Rússia, mostrando que a Rússia pode adaptar as realizações mundiais ao mundo contemporâneo. De acordo com suas tradições e necessidades, o país passou por grandes mudanças e modernização durante o reinado de Alexandre II, de 1855 a 1881. Este foi um período de grande mudança, e muitas áreas foram afetadas. O desenvolvimento da agricultura como um elemento-chave da economia russa da época é especialmente importante para lembrar. Após a abolição da servidão em 1861, o setor agrícola estava no centro das atenções. Essas mudanças não foram apenas sobre as partes legais de Frei Engels camponeses. Eles também incluíram várias outras coisas para ajudar os agricultores a cultivar mais colheitas e a ser uma parte maior da economia mundial. O grande objetivo era facilitar para os agricultores começarem a vender suas colheitas, em vez de apenas cultivá-las para si. Isso significava mudar algumas das regras e trazer novas tecnologias. Por volta do meio do século X, houve uma mudança muito boa acontecendo no mundo da agricultura. A maioria dos camponeses russos já estava usando métodos tradicionais de cultivo terrestre, como o sistema de 3 campos, que era realmente inteligente. Eles deixavam 1/3 da terra em pousio todos os anos para restaurar sua fertilidade. Mas nas províncias do sul, como Kherson, Tauride e Ekaterinoslá, houve os primeiros sinais de uma transição para formas mais intensivas de agricultura. Aqui, os ricos camponeses e Pomek Vlad começaram a usar uma rotação traseira, incluindo alternação. As culturas de grãos, gramíneas e leguminosas são uma ótima maneira de aumentar os rendimentos e melhorar a qualidade do solo. Veja a província de Kherson, por exemplo. Em 1870, a área dedicada a clover e alfafa cresceu de alguns milhares de desiatinas para dezenas de milhares. Isso foi um sinal de que os agricultores estavam se afastando de maneiras antigas de fazer as coisas.
À medida que a produção agrícola crescia, mais e mais pessoas começaram a trabalhar em fazendas. Isso significava mais liberdade para os camponeses, mas também significava que aqueles com menos direitos da terra geralmente se tornaram trabalhadores. Em grandes fazendas nas províncias centrais de Tula e Riasa, proprietários gentis que mantiveram um grande pedaço da terra para si contratavam ex-servos das regiões do sul. Ao mesmo tempo, alguns camponeses abastados foram capazes de comprar mais terras, cultivá-la e contratar trabalhadores. Em 1880, na província de Ekaterinoslá, havia várias dezenas de milhares de pessoas trabalhando na agricultura, que ajudaram os agricultores a vender mais de seus produtos, como o trigo. É importante observar que a produção de cevada estava em ascensão. As pessoas estavam produzindo mais cevada para os mercados domésticos e estrangeiros. Foi uma grande ajuda na recuperação econômica. A Rússia tinha muito solo negro, o que o tornava um ótimo lugar para cultivar grãos. Em 1880, eles estavam exportando mais de 0 milhões de pood de grãos. Os principais destinos de exportação foram países da Europa Ocidental, como a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, onde as pessoas realmente gostaram de seu pão. É maravilhoso ver a população urbana crescendo e o desenvolvimento da indústria nos portos do Mar Negro. Odessa e Nikolaev se tornaram hubs comerciais especialmente importantes. Em 1870, por exemplo, mais de 20 milhões de toneladas de grãos eram carregadas a cada ano apenas em Odessa. Isso fez da cidade o maior centro de exportação do país. O desenvolvimento do comércio marítimo apoiou a criação da frota comercial russa em 1870. Foi uma mudança realmente positiva que levou a mais tráfego e menos dependência de navios estrangeiros. Ao mesmo tempo, houve muito progresso na agricultura. Embora a maioria das pessoas não tivesse muito dinheiro, por isso demorou o início do uso de máquinas. Algumas regiões fizeram grandes mudanças. Em 1860, a Rússia começou a importar o primeiro trecheiro e ceifador da Inglaterra e da Alemanha. Em 1870, a província de Voronezh os tinha. Cerca de 200 dessas máquinas úteis foram usadas pelos grandes proprietários de terras nas regiões do sul das estepes, onde as colheitas eram realmente grandes. O uso de reapers fez o tempo para que o tempo de colheita tenha sido reduzido de várias semanas para apenas alguns dias, o que foi realmente importante por causa da curta temporada agrícola. Com o passar do tempo, a produção de ferramentas agrícolas domésticas também desenvolveu fábricas em Kharkiv e Rostov-na-Don, que começaram a produzir arados simples e grades que foram adaptadas às condições locais. Eles se certificaram de que mesmo os menos afortunados poderiam ter acesso a essas oportunidades. Os investimentos em agricultura pelo Estado e capital privado tiveram um papel importante na modernização da indústria. Em 1860, o Zemsky Bank foi criado para ajudar. Ele concedeu empréstimos a camponeses e proprietários de terras para que pudessem comprar terras, sementes e ferramentas. Em 1880, o tribunal havia emitido tantos empréstimos a agricultores e proprietários de terras que o valor total atingiu vários milhões de rublos. Isso permitiu que milhares de fazendas expandissem sua área cultivada e aumentassem sua produção. Ao mesmo tempo, foi um ótimo momento para ser produtivo. A capital estrangeira, especialmente da França e da Bélgica, começou a fluir para o setor agrícola nas províncias do sul. Isso levou ao Creatio. N de empresas de ações conjuntas que compraram terras e estabelecem fazendas em larga escala para cultivar. Por exemplo, na província de Tauride, em 1870, havia várias empresas, cada um processando dezenas de milhares de desiatins e produzindo grãos exclusivamente para exportação. As características climáticas e do solo de várias regiões de A Rússia descobriu que os trabalhadores agrícolas nas províncias da Terra Negra, como as regiões de Kurs e Tambov, eram realmente boas em cultivar trigo e centeio. Essas foram as principais coisas que enviaram para a região de Volga. A produção de girassol também estava aumentando. As pessoas usavam as sementes para fazer petróleo, e muitas pessoas queriam comprá-lo, tanto na Rússia quanto em outros países. Em 1880, a província de Saratov estava produzindo mais de 20 quilos de óleo de girassol a cada ano. Nas regiões ocidentais de Pskov e Novgorod governadoras, onde o solo não era tão rico, os agricultores começaram a cultivar linho em 1870. As exportações de linho atingiram 10 milhões de libras, o que ajudou a fortalecer os empates econômicos com os países europeus. Outro passo importante na modernização da Rússia foi o desenvolvimento da cooperação agrícola. Na década de 1860, as primeiras associações camponesas começaram a se formar em algumas províncias.
Essas associações ajudaram várias fazendas a trabalharem juntas para cultivar a terra ou a compra de equipamentos até 1880. Na província de Poltava, havia mais de uma dessas associações, e cada uma incluía de 10 a 20 famílias. Esses artéis eram como pequenas famílias para os pequenos produtores, ajudando-os a compartilhar os custos e poder competir com seus proprietários. Então, nas regiões do sul, as cooperativas de marketing começaram a aparecer, vendendo grãos diretamente para os comerciantes para que os camponeses pudessem pular os intermediários. Isso foi ótimo para sua renda e os tornou mais economicamente independentes. E durante esse mesmo período, também vimos o início da educação agrícola. Em 1860, a adorável cidade de Saint Petersburg, a empresa foi iniciada na primeira escola agrícola, onde ensinaram o básico da agronomia e novos métodos de gerenciamento. Em 1880, já havia escolas semelhantes em várias províncias, incluindo Kharkiv e Sibéria. Os graduados dessas escolas tornaram-se gerentes em grandes propriedades ou consultores de comunidades camponesas, compartilhando seus conhecimentos sobre as tecnologias modernas. Por exemplo, na província de Kiev, em 1870, cerca de 100 fazendas estavam usando fertilizantes minerais, graças à liderança dos agronomistas, que aumentaram o rendimento dos grãos em 15%. 20 mudanças econômicas na agricultura durante o reinado de Alex. O NDR-II lançou as bases para o crescimento a longo prazo da indústria, mesmo que as coisas não fossem fáceis. Por exemplo, a maioria dos camponeses era pobre e a terra foi distribuída de maneira desigual. Mas, graças às reformas e modernização, a produção aumentou e a posição da Rússia nos mercados internacionais se fortaleceu. Outras etapas importantes na transição do setor agrícola para as relações capitalistas foram a introdução de novas tecnologias e o desenvolvimento do trabalho assalariado. Isso teve um efeito positivo na economia do país como um todo e abriu caminho para novas transformações no final do século XIX.